Beleza, meus alunos? Vocês ouviram aí um fundo musical meio português? É porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para os alunos aqui do terceiro ano C, que é a vinda da família real para o Brasil em 1808. Eu quero dizer para vocês assim, por que a família real portuguesa, D. João VI e toda a corte real, tinham ali juízes, funcionários do alto escalão, tinha o pessoal do clero, tinha uma burguesia portuguesa, porque mais ou menos entre 10 e 15 mil portugueses vieram para o Brasil em 1808. Agora, o que fez a corte real portuguesa sair da Europa e vir para a América? Então, assim, o real motivo foi a invasão do exército francês, liderado por Napoleão Bonaparte, o imperador francês, que já tinha conquistado a Espanha, que é vizinha de Portugal, e já tinha controlado outros territórios na Europa, e faltava Portugal e Inglaterra. Só que a Inglaterra é uma grande ilha na Europa, né? Ela não está ligada territorialmente. Nós temos ali o Oceano Atlântico que divide a Europa. Então, nessa parte norte da Europa. Então, Portugal, por ser um país pequeno, com um exército pequeno, não tinha forças para lutar contra o exército francês, o temido exército francês de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que tinha sido conclamado cônsul vitalício da França após a Revolução Francesa em 1789. Então Napoleão era temido na Europa e o objetivo dele era criar um grande império napoleônico em toda a Europa, conquistando todos os territórios. E aí, Napoleão, vendo que era difícil conquistar a Inglaterra, ele criou o chamado bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? O bloqueio era uma relação comercial que estava proibida de todos os países da Europa de ter relação comercial com a Inglaterra. O objetivo principal de Napoleão era enfraquecer a economia inglesa e, consequentemente, enfraquecer o exército inglês, a marinha, né, inglesa, com o objetivo futuro, com essa fragilidade do exército e da marinha inglesa, de Napoleão, liderado o seu exército francês, conquistar também a Inglaterra. Aí ele ia consolidar um projeto de expansão territorial francesa em toda a Europa. Mas isso acabou não acontecendo, porque Portugal não se aliou aos franceses e decidiu vir para o Brasil, trazer toda a sua corte portuguesa para o território brasileiro, e chegou aqui em 1808, né? Aproximadamente 2 meses de viagem, entre novembro de 1807 e janeiro de 1808, chega aqui no Brasil a família real. Muito bem, os ingleses escoltaram a família real para o Brasil, tá? O embarque dele foi em novembro de 1807. Entre cerca de 10 a 15 mil pessoas vieram para o Brasil. O Estado português estava mudando de localização. A vinda da família real, primeiro eles ancoraram em Salvador, na Bahia, porque Salvador foi a primeira capital do Brasil, e depois eles vieram para o Rio de Janeiro. Aqui já na capital, nesse período, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil. D. João ele fez várias ações importantes para melhorar a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade que não tinha, as ruas eram estreitas. Ele mandou alargar as ruas, colocou energia, iluminação pública, criou o Banco do Brasil, mandou construir a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, melhorar o cais, o porto, a chegada de produtos de outras nações, principalmente da Inglaterra, no Brasil. Ele anulou o pacto colonial, porque toda a produção brasileira tinha que ser vendida para Portugal. Como Portugal estava sob o domínio dos franceses, ele abriu o mercado brasileiro para outras nações, principalmente a Inglaterra, que era uma aliada de Portugal.
Então nós temos em território brasileiro o D. João VI, imperador português e agora imperador brasileiro, que em 1808 desembarca aqui no território brasileiro. Depois, em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um reino também. Então o Brasil é o reino de Brasil, Portugal e Algarves, que é um território na África. E depois, em 1821, Napoleão Bonaparte perde várias batalhas na Europa e ele é deposto do seu cargo, depois preso e depois morto, e D. João VI retorna para Portugal para assumir seu trono lá. Deixa aqui o seu filho, D. Pedro I, que ele assume o poder interinamente. Depois de 1822 ele proclama a independência do Brasil, fica aqui até 1831, que também vai para Portugal após a morte do seu pai, D. João VI, que falece em Portugal em 1831. Nesse período, seu irmão, D. Pedro II, ainda já tinha 5 anos de idade, não poderia assumir o poder no Brasil. O Brasil ficou de 31 a 40 durante 9 anos como um regime de uma regência, né? Comandando o Brasil, regência trina, depois regência una. E em 1840, D. Pedro II assume o poder no Brasil e fica até dia 15 de novembro de 1889, quando o Brasil se torna uma república. A república iniciada, o primeiro presidente brasileiro, nato brasileiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o vice-presidente foi o Marechal Floriano Peixoto. Mas isso já faz parte de um outro período histórico. Hoje vamos focar na fuga da família real portuguesa que sai da Europa e vem para o Brasil. Beleza? Esse episódio da história é sensacional e merece um carinho especial. Vou colocar o texto lá para vocês dar uma lida, tá? sobre esse conteúdo, e tem umas atividades bem legais para vocês responderem também. Um abraço e a gente se encontra por aí. Valeu!